Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Estamos andando nas páginas do Evangelho segundo João. Estamos em capítulo 17. Ontem começamos a ouvir essas palavras de Jesus quando ele começa a orar. Logo antes da sua crucificação, ele tem falado muito com seus discípulos, ele tem focado a atenção desses discípulos nele mesmo e no Pai, ele explicando para eles os seus planos e tudo o que está acontecendo antes da crucificação e também o que ia acontecer depois da crucificação. E a gente começou ontem ouvindo a oração de Jesus. Acredito que aqueles discípulos, ouvindo essa oração de Jesus, era um momento inesquecível. Eu acho que não tem outro trecho no Novo Testamento que eu conheço onde a gente tem o privilégio de ouvir da voz de Jesus, ele explicando o início e o fim, o alvo da sua vida, a conquista da sua vida, o que ele fez que deu certo, o que ele conquistou por nós, em nós, o que ele quer também conquistar através de nós. Ouvir essa oração, eu creio que foi um momento de transformação na vida desses discípulos. E ouvindo João capítulo 17, na minha própria vida, tem sido uma coisa maravilhosa, uma coisa lindíssima, porque eu consigo ouvir na oração dele essa união entre Jesus e seu Pai. Eles estão sendo um. Dá para ver que Jesus e o Pai estão em sintonia perfeita. Vendo Jesus é ver o Pai. Ver o Pai também é ver Jesus. Eles são uma manifestação do caminho, da verdade e a vida. E essa oração pode transformar sua compreensão da obra que Jesus completou. É muito bonito. Então vamos ler um pouco mais dessa oração hoje de manhã. Se você não leu a primeira parte de João capítulo 17, depois leia. E porque cada pensamento está sendo construído em cima de um pensamento, outro pensamento, para a gente ter uma visão correta aqui. Jesus falando assim, orando, lembra-se que ele está orando. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Vamos voltar para isso daqui a pouco, falar mais. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram essas palavras. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim também como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Tem tanta coisa linda aqui nesse trecho, mas Jesus está orando, a gente está ouvindo
e ele está falando o que foi que ele fez enquanto ele estava aqui. Primeira coisa, Jesus é a revelação do nome do Pai. Você lembra quando Jesus falou em Mateus capítulo 6, como a gente deveria orar? Ele falou assim, ora assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nas Escrituras, o nome de uma pessoa deveria ser o nome que a pessoa usa, e quando a pessoa ouve o nome, ela já conhece o caráter da pessoa que tem aquele nome. Quando a gente fala Abraão, quando a gente fala Adão, quando a gente fala Eva, imediatamente nós que conhecemos a Bíblia e acreditamos na Bíblia, a gente já tem uma noção clara de quem é Abraão, quem foi Adão, quem foi Eva, quem é Jesus. Agora aí quando chega em Jesus, e você ouve Jesus dizendo, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Ele está dizendo, eu mostrei perfeitamente o seu caráter, Pai. Você lembra que Jesus fala, quem me vê, vê o Pai. Quando eu falo, e eu falo continuamente, que devemos focar em Cristo, é porque Jesus revelou o caráter do Pai. Um autor que me influenciou muito disse assim, se Deus é como Jesus, então eu amo Deus. Entendeu? Jesus revelou para nós, em carne e osso, o caráter de Deus, que a gente nunca poderia ter compreendido plenamente sem Jesus revelar o nome dele. Então, uma parte da obra que Jesus fez, enquanto ele estava aqui, no meio dos seus discípulos, é que ele mostrou, dia após dia, todo dia com esses discípulos, o caráter, o coração, a perfeição do seu Pai. E o que aconteceu? Essas pessoas que Jesus estava liderando e mostrando para essas pessoas, os discípulos, a glória de Deus, o nome de Deus, ele diz assim, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Olha aqui o plano do discipulado. Deus dá para Jesus pessoas desse mundo que pertencem ao Pai, porque o Pai é o Pai de toda a criação. Ele dá para seu filho e ele consegue revelar o caráter de Deus para eles. Aí ele dá as palavras, e as palavras de Jesus são as palavras do Pai. E as palavras representam a vontade do Pai. São os mandamentos do Pai. É uma revelação daquilo que Deus quer da humanidade, quer desses discípulos, quer de você e eu. E essa coisa tão linda, Pai, eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Isso é discipulado. Você aceita o que Jesus é? A revelação do Pai? Você aceita as palavras de Jesus como sendo as palavras da vida eterna, as palavras que libertam, as palavras que mostram que Deus quer? Isso é discipulado. Eles reconheceram de fato que vim de ti. Você já crê nisso? Isso é discipulado. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Você crê que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, no nome do Pai, para revelar o nome do Pai,
para dar para nós essas palavras preciosas que saíram da boca de Jesus, que eram as palavras que o Pai queria que a gente ouvisse, que a gente também obedecesse. Você crê nisso? Você consegue se ver nessa oração que ele está orando aqui? Ele continua: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O que importa para Jesus aqui neste mundo é quem está vendo ele, ouvindo ele, amando ele e querendo viver ele, porque ele é a revelação do caráter de Deus e a vontade de Deus e a pureza de Deus. Então, quando você pensa nesse mundo, saiba disso, que a preocupação ou foco de Jesus aqui neste mundo são os seus discípulos. O que importa para ele é os discípulos que estão aqui, o seu corpo que está aqui, a igreja que está aqui. Estou falando de quem ouviu ele e acredita nele e de fato sabe que ele foi enviado. Ele continua: tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais nesse mundo. Ele está dizendo para nós, a gente ouvindo ele orar, ele está dizendo: quando você pensa no Pai, pensa em mim. Quando você pensa em mim, pensa no Pai. Quando você está aqui nesse mundo, saiba que eu não ficarei no mundo. Mas ele orou por nós. Ele disse: Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Se você ler várias vezes esse trecho que acabei de ler, versículo 6 até o versículo 12, não vai correndo rápido. Medite, dê uma pausa na sua mente, na sua divindade, e diga para o Espírito, que é o professor, quem realmente ensina você, explica para mim o que ele está dizendo. Me ajude a fazer ajustes na minha mente de compreender que Jesus fez tudo certo para que os discípulos, essas pessoas amadas, escolhidas por Deus, possam navegar esse mundo com a plena certeza, no nome do Pai, na vontade do Pai, no fato que Jesus é o enviado, o Messias, para que a pessoa, eu e você, a gente consegue viver em paz no mundo. Não a paz que vem do mundo, mas a paz que vem de Jesus Cristo. Ele está nos permitindo ouvir essa oração. E ele deixa a gente entender o relacionamento que ele estava tendo com o Pai. É uma coisa impressionante. Eu tenho até dificuldade em expressar a profundidade que está aqui nesse trecho. Eu fico querendo ser quieto perante essas palavras e ter uma experiência sabendo como o plano de Deus em Cristo foi perfeito e continua sendo perfeito e em ação em você, em mim, em nós e através de nós. Fazemos parte do projeto mais lindo do universo, esse projeto do amor divino e a salvação e recuperação da humanidade para a glória do nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Espero que você medite nisso, tem poder nessas palavras. Essa oração deveria ser um lugar precioso para você descansar e meditar. Pense nessas coisas. Amanhã a gente fala um pouco mais. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em Jesus.